Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal é esse. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre a produção de texto. Estou tão animada! Partiu para mais uma aula? Vamos acessar nossa máquina de histórias e tirar uma história... Como assim? Você não sabe sobre a nossa máquina de histórias? Não se preocupa, você vai conhecê-la. É nesta nossa máquina de histórias que eu tiro as histórias para as nossas aulas. Ela me ajuda a produzir os textos e mostra também o que as crianças gostam de ler, escutar e escrever. Interessante, não? Hoje você conhecerá ela mais de perto. Vamos então verificar qual será o texto que a máquina nos dará hoje. Uau! Ela não deu uma história feita. Se eu bem conheço a máquina, ela quer que criemos uma história juntos, eu e você, com as palavras aqui apresentadas: medo e piscina. Palavras bem específicas. Ajude-me a pensar numa história bem legal, mas, antes de escrevermos, precisamos conhecer algumas regrinhas básicas de produção de texto. Para produzir um texto, é necessário ter em mente algumas dessas regrinhas. A primeira regrinha é pensar, escolher e escrever as palavras corretamente, a ortografia, de forma que quem leia o texto entenda o que se quer dizer. A regrinha número 2 é saber como combinar as palavras sem atrapalhar a compreensão do texto. Se eu estou falando de uma pessoa, uso o singular: eu, você, tu ou ele. Caso seja mais de uma pessoa, uso o plural: nós, vós ou eles. Para ajudar na compreensão, precisamos ter essa atenção. A terceira regrinha é usar a pontuação adequadamente. Isso pode causar confusão na compreensão do texto. Já imaginou uma pergunta ser lida como uma resposta? Complicado, não é mesmo? Para criarmos um texto sobre medo e piscina, de acordo com a indicação da nossa máquina de histórias, não podemos esquecer dessas 3 regrinhas super importantes. Como você acha que devemos começar? Isso até me lembrou de uma época que... eu vou te contar um segredo. Eu tinha medo de nadar, não chegava nem perto da piscina, achando que ia acontecer alguma coisa. Mas, um belo dia, decidi deixar esse medo de lado e tentar entrar na piscina. Então, eu entrei e me apaixonei por natação. Descobri que, na verdade, o medo que eu tinha nem existia. Eu estava apenas imaginando. Gostou do meu relato? O que você acha de falarmos sobre esse medo de piscina e de um medo que, na verdade, nunca existiu? Combinado! Nosso título vai ser... você sabe o que é o título de uma história? É a primeira coisa que se deve colocar em um texto. Que tal nosso texto ter o título... O medo que não existia? Maravilhoso! Vamos pensar então em uma menina que tinha medo de piscina e que depois deixou de ter esse medo. Pode ser um medo igual ao que eu tinha e acabei de te contar. E com o final da história também parecido com o meu, um final feliz. Que tal darmos o nome para ela de Márcia? Gostaram? Então, já temos o título do texto e uma personagem, a Márcia. Podemos iniciar o texto falando como a Márcia tinha medo de piscina, medo de nadar, até porque nosso texto precisa iniciar contando a situação do medo que a Márcia tinha. Tudo bem? Perfeito! Não se esqueça das 3 regrinhas para a produção do texto: ortografia correta, combinar as palavras sem atrapalhar a compreensão do texto e usar a pontuação adequada. Já sei! Olha como o início do nosso texto ficou!
O medo que não existia. Era uma vez uma menina chamada Márcia. Ela tinha muito medo. Medo de nadar. Não era medo de água e nem de peixe. Era medo da ação mesmo, a ação de nadar. Sentada ao lado da piscina, ela pensava e se perguntava: como deve ser a vida de quem não tem medo em nada? Observe, querido aluno, que ao iniciarmos a escrita do texto, precisamos da margem. Margem? Isso mesmo! A margem é o intervalo que damos entre a borda de uma página e o início de um texto. Devemos fazer a margem da esquerda para a direita, pois ela anuncia o início de um parágrafo. Todo texto deve possuir título, margem e parágrafo. Vamos então continuar o nosso texto? Bom, já explicamos que a Márcia tem medo de nadar. Agora, vamos colocar alguém para ajudar a Márcia com esse medo? Que tal a tia? Olha, tia da Márcia! Vamos montar o parágrafo. Podemos escrever uma conversa entre a Márcia e sua tia. A tia da Márcia deve ser alguém que sabe nadar. Já sei! Observe como o nosso texto ficou incrível! Um belo dia, sua tia a levou para a piscina e perguntou se Márcia sabia respirar para dentro e para fora. Ela gargalhou e respondeu: é lógico que eu sei! Quem não sabe? Sua tia sorriu e disse: vamos fazer isso embaixo d'água? Se você aprender a respirar direitinho, nadar não será mais nem medão, nem medinho. Nessa parte da história, a tia da Márcia a chama para respirar embaixo d'água. Será que realmente ela conseguirá? Parece tão simples, não é mesmo? A respiração embaixo d'água envolve antes e depois. Antes de entrar na água, acumulamos o ar nos pulmões. Depois de entrar na água, expulsamos este ar aos poucos pelo nariz. Eita, essa aula de língua portuguesa está a 1001 utilidades. Aula de natação e de produção de texto. Bom, acho que como decidimos que a história será de uma menina que perderá o medo da piscina, o medo de nadar, creio que devemos, eu e você, permitir que a Márcia dê essa chance para a tia. Assim, só de brincadeira. Que tal? Visualize então como a continuação de nosso texto ficou. Márcia aceitou, mas não acreditou. Achou que sua tia estava apenas brincando. Minutos depois, lá estava ela, respirando como a tia lhe ensinou, embaixo d'água, no raso. Porém, sem medo algum. Isso lhe causou um certo espanto. Como posso respirar na água assim e não estar em prantos? De repente, sua tia a desafiou a fazer os movimentos de nado, usando a respiração que nem sabia que sabia fazer. Você conhece essa palavra prantos? Sabe o que ela significa? Significa chorar. Estar aos prantos é o mesmo que dizer estar chorando. Nosso texto tem seguido as 3 regrinhas apresentadas logo no início da aula. Você ainda lembra das regras? Nunca é demais retomar. Ortografia correta, combinar as palavras sem atrapalhar a compreensão do texto e usar a pontuação adequada. Para continuarmos a nossa história, eu tenho uma proposta. Decidirmos se a Márcia aceitou o desafio da sua tia ou não, através de uma roleta. Você topa? Então vamos lá! De acordo com nossa roleta, ela aceitou. Vamos então construir um parágrafo com essa informação e finalizar a nossa produção com um final feliz. Uau! Observe como nosso texto ficou. O medo que não existia. Era uma vez uma menina chamada Márcia. Ela tinha muito medo, medo de nadar. Não era medo de água e nem de peixe. Era medo da ação mesmo, a ação de nadar. Sentada ao lado da piscina, ela pensava e se perguntava: como deve ser a vida de quem não tem medo e nada?
Um belo dia, sua tia a levou para a piscina e perguntou se Márcia sabia respirar para dentro e para fora. Ela gargalhou e respondeu: "É lógico que eu sei. Quem não sabe?" Sua tia sorriu e disse: "Vamos fazer isso embaixo d'água? Se você aprender a respirar direitinho, nadar não será mais nem medão e nem medinho." Márcia aceitou, mas não acreditou. Achou que sua tia estava apenas brincando. Minutos depois, lá estava ela, respirando como a tia lhe ensinou embaixo d'água, no raso, porém sem medo algum. Isso lhe causou um certo espanto. Como posso respirar na água assim e não estar em prantos? De repente, sua tia a desafiou a fazer os movimentos de nado, usando a respiração que nem sabia que sabia fazer. Márcia acabou aceitando o desafio da sua tia. Pôs os braços para frente, respirando corretamente, e nadou, seguiu em frente. Sua tia, batendo palmas, exclamou: "Viu? Esse medo não existia, era apenas algo que você não conhecia." Que história linda! Que texto encantador! Você gostou? Que maravilha! Bom, a todo momento atentamo-nos às regrinhas de produção de texto da língua portuguesa. Agora, vamos focar em uma dessas regrinhas, usando o texto que criamos, aquela terceira regrinha sobre a pontuação. Vamos então ler um trecho do texto novamente, agora sem pontuação e sem a organização correta. O medo que não existia. Era uma vez uma menina chamada Márcia. Ela tinha muito medo, medo de nadar, não era medo. Espera, espera, espera. Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi neca de pitibiribas. Olha a importância das pontuações. Sem esses elementos, nosso texto fica todo bagunçado e ninguém entende nada. Vamos ajustar o primeiro parágrafo do nosso texto com as pontuações adequadas e deixá-lo como estava antes, do jeito que escrevemos. Logo no início, precisamos usar o... Qual dessas pontuações devo utilizar entre a palavra medo, com M minúsculo, e medo, com M maiúsculo? Isso mesmo, preciso usar o ponto. Ele também é necessário estar antes da palavra não, com N maiúsculo, e antes da palavra sentada, com S maiúsculo. Olha, precisamos pontuar nosso texto aqui, entre a palavra peixe-era e mesmo o A. Qual dessas pontuações deve se colocar? Exatamente, a vírgula. Ela também deve estar presente entre as palavras Márcia, ela, piscina, ela e pensava, pensava. Veja só, no primeiro parágrafo do nosso texto, escrevemos o que a Márcia pensava e se perguntava. Ou seja, precisamos pontuar essa frase que indica o que a Márcia pensava. Qual dessas pontuações deve ser utilizada? Isso aí, as aspas. Elas são usadas para realçar certa parte do texto. Também serve para indicar a fala de alguém, sem uso do travessão. Mas, se ela perguntava, é uma pergunta. Assim, precisamos de uma pontuação que indique que essa frase é uma pergunta. Qual dessas pontuações utilizar? Show! Isso mesmo! Um ponto de interrogação. Todo parágrafo deve terminar com ele, o ponto, até porque ele mostra que o parágrafo foi concluído. Agora, analise comigo o próximo trecho do texto, só que agora com as pontuações adequadas. Um belo dia, sua tia a levou para a piscina e perguntou se Márcia sabia respirar para dentro e para fora. Ela gargalhou e respondeu: "É lógico que eu sei. Quem não sabe?" Sua tia sorriu e disse: "Vamos fazer isso embaixo d'água? Se você aprender a respirar direitinho, nadar não será mais nem medão
e nem medinho. Márcia aceitou, mas não acreditou. Observe as pontuações desse trecho. Você conhece cada uma delas? A vírgula e o ponto de interrogação já tínhamos visto no primeiro parágrafo. Você observou que logo ali existe um outro tipo de vírgula? É o ponto e vírgula, seguido dos 2 pontos e o travessão. Olha o ponto de exclamação exercendo seu papel no texto e logo abaixo, as reticências. Será que todas as pontuações do texto estão realmente no lugar correto? Para você ter essa certeza, é importante entender o papel de cada pontuação em um texto. Visualize comigo o quadro das pontuações. O ponto, ele sempre indica que algo finalizou, mesmo que continue em um mesmo parágrafo. Ele vai servir para finalizar um parágrafo, uma frase ou até mesmo a história. Lá no primeiro parágrafo, utilizamos o ponto entre uma frase e outra, pois estávamos concluindo a informação. E também o utilizamos para dar destaque para o medo de Márcia, no trecho "Ela tinha muito medo". Medo de nadar. A vírgula tem como função dar uma pequena pausa, mas também pode ser usada para separar algumas expressões e palavras enumeradas, ou até mesmo contribui no destaque das palavras, como foi o caso do trecho. Era medo da ação mesmo, a ação de nadar. A palavra ação foi repetida para que houvesse um destaque nela, e a vírgula contribuiu para esse sentido. Essas palavras enumeradas que eu comentei antes é como quando precisamos ir ao supermercado e enumeramos o que precisa ser comprado numa linha só. Veja o exemplo: feijão, arroz, verduras, frutas e café. Esses itens podem ser separados por vírgula. As aspas são usadas para realçar certa parte do texto. Também servem para indicar a fala de alguém, sem uso do travessão, como usamos ao mostrar a fala do pensamento de Márcia em Como deve ser a vida de quem não tem medo e nada. O ponto de interrogação indica que a frase será uma pergunta e o ponto de exclamação indica um tom de admiração, surpresa ou espanto. Esses 2 pontos, inclusive, interrogação e exclamação, podem ser usados juntos, como foi o caso do segundo trecho que analisamos, quando Márcia responde que sabe respirar para dentro e para fora. É lógico que eu sei, quem não sabe? Ao responder que sabia respirar, Márcia faz uma pergunta para a tia com tom de espanto, quem não sabe? Encaixando perfeitamente o uso dos 2 pontos em conjunto nesse caso. Nessa mesma parte do texto, visualizamos o travessão. Ele sempre indica que alguém está falando. É lógico que eu sei, quem não sabe? É a fala de Márcia. Existe uma regra interessante na entrada do travessão, uma pontuação que sempre faz as honras para ele, ou seja, o anuncia. São os 2 pontos. No trecho, antes dessa fala espantada de Márcia, logo após escrevermos que ela gargalhou, informamos que ela responde e, para isso, anunciamos a entrada do travessão com os 2 pontos. Assim, como logo abaixo existe a fala da tia, anunciamos a entrada da fala com os 2 pontos e, em seguida, o travessão. Também é importante iniciarmos a fala com travessão em um novo parágrafo, pois é uma regrinha existente em todas as produções de texto. Não podemos inserir o travessão no mesmo parágrafo. Devemos anunciá-lo com os 2 pontos e, em seguida, fazer a margem para um novo parágrafo. Assim, escrevemos a fala com travessão. O travessão é assim mesmo, cheio de manias, que precisam ser seguidas e respeitadas. O ponto e vírgula, que também utilizamos em nosso texto, indica uma pausa maior que a pausa da vírgula. É o tempo de você dar uma leve respirada e continuar o texto. As reticências indicam uma suspensão do pensamento, que o personagem ficou caladinho, pensando.
Ele também pode indicar dúvida, ou ainda que o personagem foi interrompido. Em nosso texto, as reticências indicaram uma suspensão do pensamento, indicando que nosso personagem Márcia ficou pensativa sobre o que a tia falou. Nossa, aluno, como as pontuações são importantes em um texto, assim como aquelas 3 regrinhas que vimos. E que tal você testar esse aprendizado sobre produção textual? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Circule as letrinhas que correspondem às 3 regras da produção de um texto. São aquelas 3 regrinhas que vimos ao longo de nossa aula. Letra A. A pontuação é algo opcional. Ela não é necessária na produção de um texto. Isso não é verdade. Letra B. Saber como combinar as palavras sem atrapalhar a compreensão do texto. Isso mesmo, essa é uma das regrinhas. Letra C. Pensar, escolher e escrever as palavras corretamente, ortografia. Com certeza, essa é uma das regrinhas. Letra D. Não devemos nos preocupar demais em como escrever o texto. Isso não é verdade. Devemos ter uma preocupação ao escrever. Letra E. Usar a pontuação adequadamente. Essa é a nossa terceira regrinha. Então, as letrinhas a serem circuladas é a letra B, C e E. Atividade número 2. Responda. Letra A. Qual o título do texto que produzimos hoje? Você ainda lembra? Isso mesmo! O medo que não existia. Letra B. Além do título, o que é necessário fazer logo no início do texto? Você ainda lembra? É aquela ação que devemos fazer da esquerda para a direita. É a margem. Muito bem! Atividade número 3. Escreva corretamente o nome da pontuação, de acordo com a sua função. Letra A. Indica que a frase é uma pergunta. Qual será o ponto? É o ponto de interrogação. Letra B. Indica admiração, alegria, surpresa ou espanto. Você ainda lembra qual é o nome desse ponto? Isso mesmo, é o ponto de exclamação. Letra C. Ele sempre antecede o travessão. Indica que alguém vai falar. Isso mesmo, são os 2 pontos. E letra D. Indica a suspensão de pensamento, dúvida ou frase interrompida. Isso, quem falou reticências, acertou. Letra E. Usadas para realçar certa parte do texto. Também serve para indicar a fala de alguém sem uso do travessão. Querido aluno, essas são as aspas. Letra F. Indica que alguém está falando. Se na letra E, aspas já é a resposta, então nos resta o ponto principal, o travessão. Letra G. Indica uma pequena pausa. Também serve para separar expressões ou palavras enumeradas e para destacar algum trecho. Isso mesmo, é a vírgula. Indica uma pausa maior do que a vírgula. Já sabemos que na letra H, a resposta é o ponto e vírgula. Por último, temos aquele que finaliza uma frase, um parágrafo e até uma história. Isso aí é o ponto. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, na aula de hoje, aprendemos sobre os elementos que fazem parte da produção de um texto. Vimos 3 regrinhas essenciais para isso: ortografia correta, combinar as palavras sem atrapalhar a compreensão do texto e usar a pontuação adequada. Nossa máquina de história nos pregou uma peça. Ao invés de nos dar uma história pronta, deu-nos 2 palavras, medo e piscina, para criarmos uma história.
Eu lhe contei sobre minha experiência e escrevemos um lindo texto, com título, margem e com as pontuações e ortografias corretas. Vimos também o papel de cada pontuação que utilizamos em nosso texto. O ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os dois pontos, o travessão, as aspas e as reticências. Cada um deles tem um papel importante ao escrevermos, pois nos ajudam a transmitir a mensagem de nossa produção. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, da máquina de histórias e do texto que produzimos. E, claro, do nosso incrível quadro de pontuações. Um grande abraço e até a próxima aula!